Normalmente, quando eu vou escolher os temas das lives, eu faço o mapa da nossa aula, né? Para eu saber o que o universo gostaria que eu falasse. Então, hoje, por incrível que pareça, né? Eu acho a astrologia uma coisa incrível. O mapa da aula de hoje é quase o meu mapa. Nesse momento, o meio do céu do mapa da nossa aula está em Áries, no grau 5 de Áries, e o ascendente está no grau 24 de Gêmeos, e o meu é 27, quase o meu mapa, gente. Nós estamos vivendo nesse momento, com Vênus em Libra, e a gente tem aqui nesse mapa de hoje, quando eu levantei o mapa para fazer o tema, eu senti que ele queria que eu falasse de propósito, em função do regente do mapa da nossa aula de hoje está na casa 9, em conjunção com Netuno, que é a casa dos valores mais elevados, dos estudos superiores. E eu queria saber o que vocês entendem por propósito. Eu queria que vocês colocassem aí uma palavra para vocês me dizerem, porque muita gente fala propósito, mas o que é propósito? Por que será propósito da vida? Né? O que significa isso? Significa que você nasceu com um objetivo específico? Será o que seria um propósito? Amar, ser amada, se realizar na carreira, ser feliz? O que é propósito para você? Eu queria que você colocasse aí no comentário a sua visão de propósito, para eu compreender, né, como ele entra para você. Porque hoje em dia todo mundo fala em propósito, mas até que ponto a pessoa vive pelo seu propósito, né? O viver por um propósito é ter muita clareza, né, de quem você é ter a consciência de que você tem dentro de você todo um conjunto de valores, um conjunto de forças, um conjunto de talentos que veio com você por uma razão, para que você os aplicasse por alguma utilidade na sua vida. Então percebe que a grande dificuldade, suas metas, é um propósito, suas metas. O que seria viver por um propósito? Viver para atingir suas metas. E quais seriam essas metas? O que elas proporcionariam a você? Né? Então, é muito mais o resultado dessas metas que é a busca, que é viver por esse propósito. Como que é isso no nosso mapa, né, gente? Quando a gente nasce, a gente ganha um corpo. Esse corpo, ele é o nosso veículo, né? Ele nos é dado para que a gente possa nos movimentar na matéria e conseguir realizar a vontade do nosso Sol, nos motivar por meio da nossa Lua, né? A Lua nos motivando, fazendo com que esse corpo avance em função daquilo que nós precisamos realizar. Esse propósito, o propósito da vida, ele é o conjunto. Se para você falar mesmo qual é o propósito, qual é a sua missão, o que você veio fazer nesse mundo, você tem que analisar o mapa como todo, mas a gente tem algumas chaves mestras para compreender esse propósito. E uma chave importante para abrir a porta do propósito é a chave do coração, que é a consciência, que é o sol. É muito importante você entender o que a sua essência maior, o que o seu sol pede para você. Sem dúvida, no seu coração existe uma intuição, existe um desejo de realização que você precisa aprender a ouvir. Mas não é só aprender a ouvir, é aprender a colocar em prática aquilo que ele está pedindo. Por outro lado, você não pode esquecer que você tem todo um conjunto de emoções que vai fazer com que você vá realizar essa vontade. E aí a gente precisa entender qual é o papel da Lua no seu mapa.
É fundamental que nós ouçamos o que a sua alma pede, quais são os resultados anteriores, né, da sua experiência de vidas passadas, de aprendizados anteriores que estão expressos pelo signo da sua lua, pelos aspectos que a sua lua faz. Importante também para a gente entender propósito é entender o signo do meio do céu. A gente já teve uma live específica para falar do meio do céu. Então, gente, quando a gente pensa no nosso mapa como um todo, quando a gente olha para o nosso meio do céu, que hoje, nesse exato momento, está o signo de Áries, então, qual seria a energia que impulsiona o propósito do mapa da pessoa que está nascendo nesse momento, ou que acabou de nascer? É a rapidez, é a necessidade, a busca por atingir, por abrir caminhos, por realizar coisas. Então é a coisa da fazer a vida acontecer. Então são pessoas guerreiras, batalhadoras, que vêm para poder realizar, abrir caminhos, lutar por objetivos nobres. E aí você vai analisar, quando você pensa em analisar o norte dessa pessoa, você vai analisar o regente dessa casa 10. Então, para você entender como é que esse Áries vai se manifestar, e é isso que eu estou fazendo, explicando como é que a gente acha no mapa a questão do propósito, você tem que analisar o Marte do meio do céu, que é o regente desse mapa, por exemplo, agora. Estou analisando, pegando um mapa de exemplo para analisar para você, né? Então, quando o regente da casa 10, por exemplo, está na casa 9, a vida dessa pessoa vai se nortear pelos estudos, pelas viagens, pela cultura. São pessoas que têm um desejo enorme de ir lá no estrangeiro, lá do outro lado do mundo, buscar o seu propósito. Então, são pessoas que buscam intercâmbios, que buscam aprender outros idiomas. E dentro disso, porque o Marte é um planeta que também dá muitas informações sobre aquilo que é autoafirmação. Quando você realiza, quando você produz algo na sua vida, você não tem aquele sentimento de satisfação, aquele sentimento de eu consegui, eu fiz, eu dei conta. Então, esse dei conta é o que alimenta o propósito dessa alma, desse sol que quer realizar. Então, quando a gente consegue entender essas chaves dentro de nós, a gente começa a nortear, a escolher, fazer escolhas na nossa vida, direcionar a nossa vida para aquilo que é satisfação, felicidade. Porque mais do que você chegar numa meta, mais que você ter um objetivo alcançado, é aprender com cada escolha a ser feliz. Então, o propósito da nossa vida, quando a gente nasce, que o divino nos coloca aqui nesse mundo, o propósito maior de todos nós, se você for pensar, é um só, é ser feliz. Pergunta para todas as pessoas, o propósito maior é ser feliz. É por isso que todo mundo fica assim, muitas vezes, sem saber que rumo tomar para a vida. Porque ela fica dentro daquele desejo maior que é ser feliz. Mas o que vai te fazer feliz? Essa é a grande questão. Aonde está a informação dentro de você que vai ajudar você a alimentar essa felicidade? É aquilo que você trouxe dentro de você para realizar os seus talentos. E onde estão esses talentos? Estão em todas as partes do seu mapa. Está na sua capacidade de se posicionar, está no seu Marte, de escolher, de pensar, está no seu Mercúrio, de sentir, que está na sua Lua, de se relacionar, que está na sua Vênus. Então você é um conjunto de forças. Esse conjunto de forças é que vai direcionar as suas decisões. E ao direcionar essas decisões, você vai conseguir ser mais ou menos feliz ao longo das etapas da sua vida. Porque frustração, infelicidade, desafios frustrados não significa que você não está cumprindo o seu propósito. Porque o seu propósito está aqui em aprender.
O seu propósito está aqui para ser uma pessoa melhor. E se na sua etapa de aprendizagem tem lá uma promessa de bater a cabeça com determinada coisa, se frustrar em determinada situação porque você precisa se lapidar, de repente você é uma pessoa muito arisca, muito nervosa, muito autoritária, e tem lá no seu trajeto de vida o desafio de encontrar alguém que faça você aprender a se perceber melhor. Porque tudo na vida é uma questão de quê? De lapidação. Relacionamentos são as nossas lapidações. A gente se torna melhor quando a gente se relaciona com alguém e aprende um pouco mais sobre a gente. E aí eu pergunto, faz sentido isso para você? Se isso faz sentido para você, escreve aí. Faz sentido, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito... Sabe quando aquela sensação de você dar a volta atrás do rabo, entendeu? É aquela questão assim de você andar em círculos, parece que a sua vida não anda, você vai, e você parece que está sempre no mesmo lugar, porque a vida é feita de ciclos para que você possa ampliar a percepção, né? E às vezes você passa por uma experiência e você não aprende nada com ela, não traz para a consciência o que você fez de certo, o que você fez de errado, o que você poderia ter feito melhor. E enquanto você não tira a aprendizagem, e geralmente é para reconhecer os pontos de fragilidade, mas usar as suas forças para poder combater aquilo. E não entrar no vitimismo, e não entrar no ó dia, ó vida, ó azar, e achar que a vida é contra você. Nós temos o poder de decidir o nosso destino. A astrologia, ela é incrível do ponto de vista de te dar um mapa. Você, por exemplo, você pode encontrar uma lua em oposição a Plutão e você ter medo de ser traída. E enquanto você tiver medo de ser traída, você será traída, porque você não tem a consciência de que aquele é um padrão que você precisa mudar. Como é que você vai ter consciência? Vivendo a experiência, né? Então, quando você conhece o seu mapa e que você começa a perceber onde estão as características do porquê que você pensa daquele jeito, porquê que você sente daquele jeito, porquê que você age daquele jeito, você começa a ter a oportunidade de fazer novas escolhas. Faz sentido isso, gente? Então, o propósito da nossa vida é autoconhecimento, é eu me conhecer melhor, eu aprender o que eu vim fazer aqui, usar as minhas forças, os meus talentos, para conseguir ser uma pessoa produtiva. Não tem ninguém, não tem vagabundo nesse mundo que seja feliz. Porque ele só não está sendo produtivo porque ele não aprendeu a despertar os talentos que ele tem. Porque a hora que a pessoa consegue colocar os seus talentos em prática, não tem como não se sentir feliz, útil, realizado. E esse é o problema. As pessoas às vezes se acomodam dentro daquilo que é facilidade. Principalmente quando o mapa astrológico tem muitos aspectos fluidos. Quando tem muitos aspectos bons, tudo azul, trígono, seixo. São mapas de pessoas acomodadas, em geral. E aí você precisa chacoalhar essa pessoa para que ela pegue essas forças, esses talentos, essas habilidades. Se ela pegar alguma coisa para fazer, vai fluir. E aí não tem desafio. Esse é um grande perigo. Você não despertar aquele guerreiro que tem dentro de você. Para que você possa lutar e conseguir crescer, se lapidar, subir um nível e se tornar uma pessoa melhor, conhecer um legado. Vocês estão entendendo, gente? Então é fácil a gente se perder na vida quando a gente não se olha, quando a gente não se percebe, quando a gente não ouve quais são os nossos pedidos internos, né? Aquilo que realmente nos traz satisfação, alegria, que nos deixa contente de poder ajudar o próximo. Todos nós viemos para ser felizes, todos nós viemos para colaborar para um mundo melhor, viver o amor, porque o universo é bom, o universo é amor. E as pessoas, elas só não conseguem ter essa relação, serem tocadas pelo amor, quando elas estão ainda em estado bruto.
E é por isso que muitas vezes as pessoas acabam mostrando um lado não bom, né, para que ele possa realmente perceber isso e atrair situações em que ele possa ser lapidado, né? Então eu vou fazer um resumo aqui do que eu acabei de falar, para a gente poder avaliar e dizer assim, qual é o propósito da vida dessa pessoa. Então eu vou pegar esse exemplo aqui que eu estou olhando aqui na tela. Essa pessoa que acabou de nascer e tem o meio do céu em Áries. Meio do céu em Áries. O objetivo dessa pessoa: ter energia, disposição, garra e dinamismo para ir atrás da vida dela de uma forma rápida, e tudo tem que ser com muita energia, com muita urgência. Aonde ela vai buscar isso? Ela vai buscar isso nos estudos superiores, no estrangeiro, procurando relações que envolvam figuras de autoridade, leis, diplomacia, né? Ela tem o Sol na casa 6, esse mapa que eu estou analisando. Como que eu vou saber a vontade dessa pessoa? Sol em Sagitário na casa 6. É um Sol que se volta à expansão. Sagitário é expansão, energia, esperança, otimismo. E ela está fazendo isso na casa de Virgem. E a casa de Virgem, o que é? É ser útil, né? É prestar serviço. Então, a pessoa que vai ter como necessidade de realização ir para o detalhe, ir para o processo, ir para expandir o conhecimento, expandir, levar alegria e trabalhar com entusiasmo dentro desse setor. Pode ser um setor de saúde, pode ser um setor de bem-estar, porque a casa 6 é a casa de saúde, a casa do trabalho, é de processos, mas sempre com a questão do conhecimento. Então, a gente vê no mapa, com essas análises, como que a pessoa pode dirigir, o que vai trazer felicidade para ela. A Lua, agora, nesse momento, está em Leão. Então, assim, o que é uma Lua em Leão? Como essa pessoa vai encontrar sentido para a vida dela, estando com uma Lua em Leão? Ela vai ter que ter reconhecimento. Qual é o ponto fraco de uma Lua em Leão? É a questão de ser casquinha de ovo. Dependendo do que você fala para essa pessoa, se ela não está num bom momento, ela vai reagir com orgulho. Ela vai tomar aquilo de uma maneira pessoal. Então, com pessoas de Lua em Leão, com Lua em Leão, a gente tem que tomar cuidado na hora de falar, porque acaba levando a mal coisas que não é, tendo uma compreensão errada, e quer prova, quer assistência. Então, esse é o lado bonito da Lua em Leão, é alegre, é brincalhona, ela tem ali uma alegria, uma disposição muito grande para divertir as pessoas. Então, qual é o propósito, né, que está embutido dentro de uma Lua em Leão? É fazer algo, né, motivar-se para que o que ela fizer a partir dessa criatividade, usando essa criatividade dela, usando essa alegria, tudo isso, ter reconhecimento. Ela vai em busca de reconhecimento. Então, quando a gente começa a, por exemplo, pegar esse talento, né? Ela tem o talento de atrair pessoas para poder liderar, para poder comandar, para poder dar aquele brilho, vamos assim dizer, para o que ela vai estar se movimentando. Então, se a gente usar isso profissionalmente, ela pode usar esse talento para um trabalho em equipe, pode ser uma atriz, pode ser pessoas que vão usar esse recurso para ser útil e produtivo na vida. E aí, a partir disso, colocar isso numa rota para que tenha metas, para que tenha um objetivo a alcançar. E aí a vida é assim, a gente não tem um propósito, a gente tem o propósito de estar se renovando sempre para que as nossas metas sejam alcançadas, para que a gente seja produtivo, para que a gente traga prosperidade para a nossa vida, para que a gente possa gerar o bem-estar à nossa volta e deixar um legado. Quando a gente for lá para o outro mundo, falar, puxa, ela era uma pessoa tão boa, deixou
né? Muitas pessoas felizes, amparadas. E quando a gente começa a ter sucesso, e quando a gente começa realmente a trazer a prosperidade para a nossa vida, é natural que a gente queira expandir isso e fazer o bem para as pessoas e ajudar e fazer com que o que nós estejamos recebendo seja ampliado. Então, trabalhar na mente próspera para poder ter uma vida próspera. E isso é um propósito que te leva sempre a alcançar novos parâmetros, novas alegrias para a sua vida. Tá bom, gente? Então, ficar em dúvida, ou no rumo a tomar, é ficar em dúvida sobre quem você é. Então, tem que pensar em qual é, né, para que você veio? Qual o objetivo? Quais são as forças que o seu ascendente te dá, que é o carro que você vai usar para realizar o seu sol, a sua vontade? Então, fazer a análise desse conjunto de coisas e dar para você, nossa, vai por aí, escolhe essa carreira, essa é uma possibilidade. A gente não tem uma carreira só na vida, a gente tem várias carreiras, várias possibilidades de usar os nossos talentos para realizar uma missão. Quando a gente usa as nossas forças, os nossos talentos para realizar a nossa missão de vida, nós temos como resultado o quê? A felicidade. E a gente parece que vai atrás da felicidade, mas a felicidade tem que ser a base para a gente conseguir o sucesso. A gente tem que compreender que nós somos já bem-aventurados, abençoados com os nossos talentos para que nós possamos gerar energia positiva para alcançar aquilo que a gente quer. Não é a Karina que tem o talento maravilhoso de falar em inglês com uma perfeição incrível, né? Tô vendo as pessoas que estão aqui, é um talento. Quer ver uma pessoa feliz? É ela usar uma habilidade para realizar algo que um dia possa inclusive deixar um legado, transferir um conhecimento que possa fazer a diferença. A gente só tem que se preocupar em fazer diferença no nosso pequeno mundo. A gente conseguindo fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, para as pessoas do nosso convívio, e aos poucos expandido como uma bola de luz, o resultado que a gente vai ter na nossa vida é justamente felicidade, sabe? E quando a gente é feliz, a gente abre mais os olhos e a gente enxerga melhor o caminho a seguir. Que mais? Pergunta. Lua em Câncer. Estão me cobrando que eu não falei da Lua em Câncer. Lua em Câncer é aquela pessoa que chora e chora. Sensível, aquela pessoa que chora com propaganda de margarina, aquela pessoa que vai no cinema e chora com a propaganda do intervalo de um para o outro. Porque é a sensibilidade, é aquela vontade de servir, é aquela vontade de contribuir, de cuidar. Então são habilidades de Câncer. Então, se a gente está falando de propósito, né? Quando a gente fala com uma Lua em Câncer, como que ela pode usar essa força que ela tem para um propósito? Entende? Então, é usar essa sensibilidade, usar essa vontade de servir, escolhendo uma carreira em que ela possa usar essa força que ela tem, escolhendo objetivos que dê a ela a satisfação de usar esse recurso para poder trabalhar com alguma coisa, realizar alguma coisa, porque ela vai se sentir motivada para isso. Então são pessoas que geralmente cuidam de pessoas, né? Confere quem falou que... Quem foi que falou que é Camila. Confere, Camila, com você. Coloca aí para mim se funcionou essa interpretação para você. Sim, ascendente Áries, eu nasci dia 24 de janeiro. Capricórnio com Lua em Câncer, meio oposto. Sim. Então, Capricórnio com Lua em Câncer é uma combinação incrível. Vou te contar por quê. Porque o Sol em Capricórnio, ele é um Sol muito firme, né? Regência de Saturno. É propósito, propósito, propósito. É perseverança, é vontade de chegar lá, entendeu? É vontade de realizar, é vontade de... Assim, manda e não pede, né? Também tem essas coisas. Mas a Lua, estando em Câncer, nessa oposição, você nasceu na Lua cheia, provavelmente, então, se for exato, né? A oposição Sol e Lua, você nasceu na Lua cheia.
Então, o que acontece? Essa lua em câncer dá aquela... É o outro lado, então é a sensibilidade. Então, dá um tempero muito bom, porque você não fica nem tão general, que é o caso do Capricórnio, e nem tão manteiga derretida, que nem é câncer. Então, dá para usar a força de Sol e Lua, usando os elementos, trabalhando com esses dois pontos, para poder ter um equilíbrio na balança, né? Usar a emoção para cuidar, usar a firmeza de Capricórnio para agir, para executar. Funciona? É isso mesmo? A Camila deu risada. Deu risada. Ok. Muito bem, gente. Perguntas? Tem mais alguma pergunta? Mais alguma curiosidade? Então, gente, eu acredito que é isso, tá? Compartilhe e fiquem bem, tá bom? Beijos.